Olá, amigos da Novo Tempo. Seja muito bem-vindo ao seu programa Saldo Extra. Aqui estamos a cada semana trazendo informações, trazendo dicas, conselhos para ajudá-lo na administração da sua vida financeira pessoal. E por falar em dicas, vai aqui uma dica muito importante para você, que adquira este livro da Casa Publicadora Brasileira, Administração Financeira da Família. É um livro de minha autoria que possui conselhos simples e importantes, uma didática bem interessante, uma linguagem fácil. Você pode encontrá-lo através do site da Casa Publicadora Brasileira ou você pode também ligar para o serviço de atendimento ao cliente da Casa Publicadora e adquirir este livro que será importante para você e para a sua família. O tema que nós vamos abordar hoje é um tema, a gente sempre fala de temas importantes, mas ele tem uma particularidade que deve chamar a atenção de todos nós. Nós vamos falar sobre a questão da dívida, as suas consequências e o que você deve fazer para saldá-la. O resultado natural do descontrole financeiro, da falta de um orçamento, do planejamento financeiro familiar, da falta de critérios de consumo é, sem dúvida alguma, a dívida. Ela traz consequências drásticas para a família e estatísticas recentes têm mostrado que mais de 50% da população brasileira está endividada. É isso mesmo, mais de 50% da população brasileira. Seja no cheque especial, no parcelamento do cartão de crédito, nos financiamentos de carros, nas prestações das lojas e tantos outros exemplos poderíamos aqui citar. Isso desconsiderando o financiamento da casa própria, que para muitos, como nós aqui do Saldo Extra, é considerado investimento, mesmo que a longo prazo, não endividamento. A dívida é, portanto, uma consequência do desequilíbrio e do descontrole financeiro na vida de qualquer pessoa. As más consequências passam ainda pelas relações interpessoais entre pais e filhos, entre marido e mulher, baixa produtividade no trabalho, abala o estado emocional, afeta a saúde e pode até mesmo diminuir as defesas do organismo, levando as pessoas a contrair doenças com facilidades. Aqueles que vivem no estado constante de desejo tornam-se escravos de suas próprias paixões. E qual é o resultado? Dívidas. Em seus primeiros estágios, as dívidas não doem, pelo contrário. A utopia disso tudo está no próprio fato de que o uso das dívidas proporciona às vítimas um prazer temporário. A grande maioria das pessoas se arrisca à chamada lepra financeira para ter simplesmente o prazer temporário de gastar antes de ganhar. É preciso, portanto, ter consciência destas consequências danosas que as dívidas trazem para a família e reconhecer que a mudança virá com muita força de vontade, com domínio próprio e, é claro, a ajuda divina. As dívidas nos tiram mais do que simplesmente o dinheiro. É fácil imaginar que elas são simples contas a pagar, porém, são muito mais do que isto. Veja só as principais consequências que as dívidas geram. Primeira delas, a chamada perda de liberdade. Segundo, o que nós chamamos de perda do fluxo de caixa, que é a capacidade de você efetuar os seus pagamentos. A terceira consequência drástica é a perda de tempo e a quarta, a perda de oportunidades. Agora, o que significa esta perda de liberdade? As dívidas, na verdade, acabam nos impedindo de fazer o que queremos. Lá na antiga Babilônia, o escravo podia ganhar algum dinheiro extra nas horas vagas, depois de concluir o trabalho do seu amo, a fim de então poupar algum dinheiro e comprar a sua liberdade ou a sua alforria. Podia, de fato, libertar ou recomprar a si mesmo. Nós também podemos nos libertar da escravidão das chamadas dívidas ruins. Talvez você não se sinta escravo, mas o que acontece se você parar de pagar as suas contas? Você descobre quem é o seu verdadeiro amo. E quanto mais dívidas ruins você acumula, mais rígido é o seu amo na hora da cobrança. O conceito de liberdade é igual ao de um morro. Sempre parece mais bonito à distância. Aproxima-se dele para começar a ver que pode ser muito trabalhoso escalar até o topo.
Liberdade significa algo diferente para cada pessoa. Quando estamos livres de dívidas, a liberdade verdadeira não é apenas o que podemos fazer, mas o que não precisamos fazer. Estamos livres das mãos invisíveis das dívidas. A outra consequência terrível das dívidas é o que nós chamamos de perda do fluxo de caixa. Essa consequência só é percebida quando começam a faltar trocados no bolso, um dinheiro para as despesas imprevistas ou algo parecido. Embora a maior parte da receita disponível cubra as necessidades que nós vamos chamar de básicas, uma parte poderia usar sim para cobrir uma possível perda de emprego, quem sabe estar comprometido pagando dívidas e vier a ter problemas. Qual seria a diferença na vida se todo o dinheiro que você gasta em pagamentos de dívidas de consumo fosse aplicado para render a seu favor? Não se esqueça que o passado é o passado, a não ser que você ainda esteja devendo por causa dele. É difícil andar para frente se você está carregando muitas dívidas nas costas. Um assunto que estará atrelado à perda de liberdade e à perda de fluxo de caixa é, com toda certeza, a perda de tempo. Se você estiver devendo, você deve estar em algum lugar diferente daquele onde certamente você gostaria de estar. A quantidade de energia mental que gastamos nos preocupando com nós mesmos em razão de dívidas provoca desperdício de tempo que poderíamos usar em atividades construtivas, positivas. Quando chega o ano novo, por exemplo, é muito comum as pessoas fazerem planos, novas resoluções. E sabe qual é um dos mais considerados planos ou resoluções quando as pessoas estão começando um ano novo? É libertar-se das dívidas e dedicar tempo para as relações interpessoais, estar com a família, estar com os amigos. Esses dois ultrapassaram a perda de peso durante as mais frequentes resoluções quando as pessoas iniciam o novo ano. Muita gente prefere mais tempo livre a mais dinheiro. Os sensatos entre nós dão muito valor ao tempo dedicado à família e aos amigos, bem como ao tempo para escrever ou mesmo para pensar. Eu não sei se você já esteve perto de alguém que está frente à morte. Eu já estive. E sabe o que as pessoas pensam, ou que elas mais desejam quando elas sabem que a morte se aproxima? O desejo de estar perto dos seus queridos. E sabe o que as pessoas mais lamentam quando estão próximas da morte? Não são aqueles pensamentos relacionados com o dinheiro, com os investimentos. Ninguém, quando está prestes a morrer, fica pensando assim: ah, por que eu não comprei aquela casa? Ah, por que eu não comprei aquele terreno? Ah, por que eu não fiz aquela viagem? Por que eu não tive aquele carro? As pessoas, quando estão próximas à morte, elas lamentam o seguinte: por que eu não passei mais tempo com os meus filhos? Por que eu não amei mais o meu cônjuge? Por que eu não dei mais atenção para os meus pais? Na hora em que nós estamos para perder a vida, muitas vezes, é que nós damos o verdadeiro valor àquilo que deve ser prioridade em nossa vida, principalmente na administração do nosso tempo. Atrelado a estas consequências, vem aquela que nós chamamos de perda de oportunidade. Quando virmos uma grande oportunidade de ganhos financeiros, é improvável que possamos aproveitá-la, pois estaremos financeiramente incapacitados para tanto devido às dívidas que estão acumulando a cada dia. A primeira regra de todo empreendimento é reconhecer o valor concreto ao encontrá-lo, quando ele aparece para você. A segunda regra é ser capaz de agir quando surge uma oportunidade. Eu costumo dizer que existe um significado especial da palavra sucesso na vida profissional. E você sabe o que significa a palavra sucesso na vida profissional? Para mim, sucesso na vida profissional é quando a oportunidade encontra você preparado. Alguns dizem que nunca tiveram sucesso na vida profissional, mas também nunca estiveram preparados
quando as oportunidades surgiram. Na questão financeira, acontece exatamente a mesma coisa. Quantas oportunidades nós tivemos na vida para economizar, fazer uma poupança, quem sabe uma restituição de imposto de renda que você recebeu, o 13º, um abono, uma outra receita que poderia ser economizado para fazer uma poupança. Mas, na verdade, o cidadão brasileiro prefere gastar sempre um pouquinho mais. Imagine a situação, o seu vizinho, de repente, resolve vender um terreno por 50% do valor real, porque ele está precisando, uma necessidade. E um detalhe, ele só deseja receber este valor se for pago em 24 horas. Você poderia fazer esse negócio? Ter o dinheiro para aproveitar este bom investimento? Ganhar 50% numa única aplicação? Moral da história, não se deve mexer no dinheiro da reserva, se você a tem, até surgir o que nós chamamos de uma oportunidade certa. Perdermos se não tivermos criado o hábito de nos prepararmos para as oportunidades que surgem na vida. Portanto, pense nisso. Pense quantas boas oportunidades você poderia hoje estar aproveitando se você tivesse uma reserva. Mas para isso, você precisa administrar bem o seu tempo, você precisa ter um bom fluxo de caixa, você precisa ter a liberdade para agir e, é claro, aproveitar as oportunidades. Talvez você esteja agora assistindo o Saldo Extra pela primeira vez e esteja pensando, mas eu estou todo endividado, eu preciso de conselhos de como eu devo sair das dívidas, não os prejuízos que eu tive por estar endividado. Pois você quer saber o que você deve fazer para sair das dívidas? Nós vamos responder isso depois do nosso intervalo. Fica o convite, permaneça conosco. O nosso intervalo é bem rápido e eu estarei aqui esperando por você. Já retornamos com o programa Saldo Extra, que hoje está falando sobre o assunto de dívidas. Eu terminei aqui o primeiro bloco dizendo que iríamos dar algumas dicas importantes para que você possa se livrar das dívidas, se este for o seu caso. Mas antes, eu quero estimulá-lo a nos acompanhar, a nos seguir nas redes sociais, seja no Facebook, no Twitter, e fica também a dica para que você nos acompanhe no nosso blog, novotempo.com/saldoextra. Você não apenas pode ali assistir novamente os nossos programas, quem sabe assistir algum programa que você perdeu e principalmente recomendá-lo também aos seus amigos. Fique o estímulo de que você nos acompanhe no blog do programa Saldo Extra e você pode lá também colocar ali a sua dúvida, a sua pergunta e a sua observação. A pergunta agora a ser respondida é: o que eu devo fazer para sair das dívidas? Mas antes disso, eu quero dizer algo importante. Por menor que seja o seu salário, o êxito está ao seu alcance. É possível ser equilibrado financeiramente, independente do tamanho da renda. Certas pessoas acham que o êxito só chegará quando começarem a ganhar determinada quantia ou quando algum acontecimento futuro a salvar. O problema desse tipo de pensamento, de raciocínio, é que, se você esperar para começar daqui a alguns meses mais, daqui a algum tempo à frente, pode continuar com hábitos financeiros ruins, mesmo quando este evento, ou essa oportunidade, ou este aumento de salário surgir. E pode ser que quando isso aparecer, não seja suficiente para você recuperar os maus hábitos que adquiriu enquanto esperava e, principalmente, a situação financeira em que você se encontrou. A ideia de eu não ganho o suficiente, o meu salário é pequeno, é mais comum do que a mesma noção de que tenho maus hábitos de gastos. O que eu estou querendo dizer? Em vez de ficar reclamando que o salário é pequeno, que a situação financeira está difícil, pare e pense, como estão os seus hábitos? Como estão os seus procedimentos na vida financeira? Qual tem sido a sua atitude ao tratar desses assuntos? Para uma pessoa endividada, o primeiro passo para se livrar das dívidas é o que eu chamo de humildade. É isso mesmo, humildade. Em muitos casos, a pessoa quer sim sair das dívidas, mas não quer deixar de manter os hábitos que tinha quando contraiu as dívidas.
O que eu estou querendo dizer com isso? Eu já me deparei com muitas pessoas que me procuraram dizendo que a situação financeira está difícil. E elas disseram, eu já fiz de tudo para me livrar das dívidas. Eu já tentei todas as coisas. Eu já até li o livro de administração financeira da família, da casa publicadora. Eu tenho assistido outros programas. Aí quando você vai entrevistar aquela pessoa, você percebe algo que chama atenção. Ela quer sair das dívidas, mas ela não quer mudar o seu padrão de vida. Ela não quer deixar, por exemplo, de todos os finais de semana, sair para comer fora com a família, de alugar alguns DVDs e convidar os amigos, comprar uma pizza, refrigerantes. Não quer deixar de ir trabalhar de carro, apenas para citar alguns exemplos. Sabe quando que essas pessoas vão sair das dívidas? Nunca, porque o primeiro passo é ser humilde, é reconhecer que precisa mudar comportamentos, que precisa ter novas atitudes, reconhecer que este processo vai envolver uma mudança radical no seu padrão de vida, pelo menos até que a situação se equilibre. Determinar, portanto, o que é estritamente necessário para a manutenção da família e descartar aquilo que nós chamamos de supérfluos, ou seja, ficar somente aquilo com que é prescindível e descartar aquilo que chamamos de imprescindível. E nesta hora, lembre-se, as mínimas despesas devem ser avaliadas com extremo cuidado, porque podem fazer, sim, uma grande diferença. Deve prevalecer a consciência e o bom senso. Eu vou aqui, portanto, mencionar algumas dicas de despesas apenas como exemplo, que podem ser cortadas. Claro, você vai avaliar a sua situação pessoal para chegar às suas próprias conclusões. Eu já mencionei aqui a questão de jantar ou comer fora de casa. Sempre você pode fazer algo em casa que fica muito mais barato do que comer fora. Dá mais trabalho? Com certeza, mas traz economia. Um outro aspecto são as chamadas contas de celulares. E fique atento quando o celular não for uma ferramenta imprescindível, indispensável para o seu trabalho. Procure uma conta que esteja de acordo com o seu perfil, para que seja mais econômico, e evite buscar aparelhos de celulares, pagar mais caro por aquilo que não vai lhe trazer benefícios. Outro aspecto é as chamadas compras com vestuários. Olha, é legal andar na moda, andar com uma roupa nova, mas mais importante do que andar com uma roupa nova é andar bem asseado, com a roupa limpa. Mesmo que você não esteja com os últimos lançamentos da moda, é melhor você ficar um pouquinho fora da moda, mas com a sua compra em dia. Portanto, reavalie o seu consumo com vestuários. Outro aspecto importante quando se fala em sair das dívidas são aqueles chamados cursos paralelos. Vou citar exemplos como cursos de inglês, aulas de música, as chamadas academias de ginástica, entre outros. Você pode continuar praticando exercícios físicos, você pode fazer uma caminhada, você pode buscar outras alternativas, mas cortar essa despesa que talvez esteja pesando no seu orçamento. Outro detalhe, frequência aos salões de beleza. Está provado que o Brasil é o país que mais consome produtos de beleza e existem dezenas espalhados por aí. É legal ter uma boa aparência, mas você pode cuidar em casa e economizar aquela conta alta lá do salão de beleza. O que dizer de lazer? Cinema, teatro, aluguéis de vídeos. Você deve buscar, sim, atividades recreativas para a sua família, mas evite aquelas que trazem um peso no seu orçamento. Podemos falar de outras atividades como compras de livros, Podemos falar também de compras de eletrodomésticos, acessórios para o lar. Existe tanta coisa que você pode parar e pensar. E além disto, talvez seja importante considerar até mesmo dispensar a empregada, ou quem sabe mudar para uma diarista. E se a família tem 2 veículos, deve-se avaliar a venda de um deles e até mesmo, por que não, ir trabalhar, ir para o trabalho ou para a escola de transporte público. Outro quesito que pesa muito no orçamento da família, as despesas do mercado, com alimentação, produtos de limpeza, sempre representam um valor considerável nas despesas no seu orçamento. Portanto, deve-se com urgência, se você está passando realmente por uma dificuldade financeira, fazer uma lista do que é
estritamente necessário e seja fiel a ela. Nós já apresentamos aqui um dos nossos programas, do Saldo Extra, uma compra no supermercado. Nós circulamos dentro do supermercado e apresentamos ali dicas importantes de como você deve fazer para economizar com as compras. Fica, portanto, aqui a nossa recomendação de que você reveja esse programa, se você já assistiu e se você não assistiu, entre no nosso blog, novotempo.com/saldoextra e busque esses conselhos. E além de conhecê-los, coloque-os em prática. É importante avaliar também a questão do aluguel e do condomínio, porque o aluguel é considerado uma das despesas mais altas no orçamento. Procure um aluguel mais em conta, ou uma casa que não tenha as despesas com o condomínio, ou que tenha um condomínio mais barato. Até mesmo o custo da escola das crianças deve sim ser avaliado. Nós estamos dizendo aqui que você vai buscar uma escola ruim para os seus filhos, mas avalie esse quesito também. Procure uma escola mais econômica e que esteja mais próxima da sua casa, para evitar despesas com o transporte dos filhos e, como eu disse aqui, sem prejudicar a educação. Você terá, depois de todas essas atitudes, um novo orçamento, um novo padrão de vida. E procure ficar dentro daquilo que é a sua renda líquida, sobrando o suficiente, depois de você fazer todo o seu orçamento, o suficiente para você, então, pagar as suas dívidas e para amortizar os juros, que estão se acumulando com as dívidas que você contraiu com o passar do tempo. E depois, então, que você liquidar totalmente as suas dívidas, você agora poderá refazer o seu orçamento, avaliar agora qual o seu padrão de vida e você poderá adequar o seu padrão de vida à renda financeira do lar, dispensando os supérfluos. Algumas pessoas se julgam viciadas em compras e se sentem mal se não conseguem sair de casa e fazer umas comprinhas a mais. Para tais pessoas, é bom lembrar que tudo que favorece o consumo deve ser descartado. Para o comprador compulsivo, o que está endividado, se este é o seu caso, o conselho é cancelar todos os seus cartões de crédito, destruir todos os cartões preferenciais, aqueles cartões de fidelidade, aqueles chamados cartões das lojas de departamento, das lojas de vestuários, que só existem para estimular o consumo. Quem sabe, destrua os seus talões de cheque, ou deixe-os em casa bem guardados, e faça suas compras somente em dinheiro, e mesmo assim, andar sempre com pouco dinheiro no bolso. Certas pessoas jamais percebem que podem reorganizar sua receita atual e se tornarem ricas. Adotam a cultura popular e ignoram a sabedoria antiga. Você é responsável por suas escolhas. Mude seus hábitos e sua vida mudará para sempre. Lembre-se de buscar ajuda divina e não deixe a fidelidade na questão financeira a Deus ser interrompida para você pagar as suas dívidas. O dízimo, por exemplo, pertence ao Senhor. O dízimo deve ser-lhe entregue, independente da sua situação financeira. A fidelidade a Deus contribuirá para que suas bênçãos sejam abundantes em sua vida. E como nós estamos falando aqui em relacionamento com Deus, me permita deixar com vocês um conselho deste livro, que é o nosso manual de vida. Esse livro deixa conselhos para tudo em nossa vida, inclusive na questão financeira. Notem o que diz o conselho do apóstolo Paulo, no livro aos Gálatas, no capítulo 5, no verso 22 e 23. Diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Talvez vocês perguntem, mas pastor, onde está o conselho financeiro aqui? O conselho financeiro está aqui, o domínio próprio é um fruto do Espírito Santo. Se você quer ter controle absoluto da sua vida financeira, você precisa ter domínio sobre as suas paixões, sobre as suas más tendências, e muitas dessas paixões atrapalham a nossa vida financeira. Busque a Deus, busque o Espírito Santo, e você terá os frutos do Espírito em sua vida,
e o domínio próprio estará presente para ajudá-lo a você controlar as suas finanças. Muito obrigado pela sua presença conosco, pela sua audiência, e fica sempre o nosso convite para que você nos acompanhe a cada semana no seu programa Saldo Extra. Que Deus muito lhe abençoe, um grande abraço e até a próxima semana.